Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e era muito numeroso na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. Diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: ossos es que farei entrar o espírito em vós e viverei, e porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberás que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e ajuntava cada osso aos seus ossos. E olhei e era que havia tendões sobre eles. E crescia carne e se estendeu pele sobre eles. Mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, e profetizei. Filho do homem, diz assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o espírito e sopre sobre estes mortos, para que viva. Glória a Deus, aleluia. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, querido e amado irmãos e irmãos. Sabe, muitos de nós estamos igualzinho esse vale de ossos seco aqui. Meu Deus, a minha vida está em um vale de ossos secos. Mas para você ver que quando nós temos Deus na nossa vida, Ele faz reviver o nosso vale de osso seco. Tudo é possível. É o único que pode trazer o impossível para a vida real. Só o nosso Deus pode. Não existe nada nem ninguém além de Deus que pode fazer isso. Tu já imaginou? Já não estava, não, já não tinha mais pele, já estava ali sequíssimo. Na superfície do vale, quando está sequíssimo, é aquilo que você pega assim com a mão e aperta e vira terra, vira areia. Vira uma farinha, um negócio, esfarela tudo. E mesmo assim, o nosso Deus pode trazer a vida. Não, se ele pode trazer à existência aquilo que não existe, então o que que tem na tua vida que tu acha que é impossível? Coloca na mão dele. Faz uma aliança com ele. Ouve a palavra dele. Aquele que está morto e vai viver. Aquele que está doente vai ser curado. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Tem muitos profetas que Deus diz: profetiza. Ai, eu estava orando e Deus mandou eu profetizar sobre aquela situação que eu estou passando, mas eu não sou profeta. E daí? Deus não mandou tu profetizar? Uma vez eu estava passando por uma situação muito, muito difícil. Eu estava orando.
E Deus mandou eu profetizar. E eu profetizei. E o negócio aconteceu. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito para ela e obedecemos, não tem como dar errado. Deus não é gente, Deus não é homens para que minta. Não, se ele falou que vai acontecer, vai viver, vai viver. E aí o profeta ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Ele é levado pelo Espírito por meio daquele vale de osso seco. Agora tu imagina Deus te levando para um vale, para um deserto, dizendo, profetiza. Por acaso poderá reviver? Ai, Senhor, não sei. Essa foi a resposta boa. Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. Quando Deus pergunta e você diz, Senhor, tu sabes. Tu já está falando, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Se o Senhor me trouxe aqui é porque o negócio vai acontecer. E aí Deus manda ele profetizar. E ele obedece. E quando ele profetiza, ele já vê o negócio acontecer. Tu tá profetizando, diz, meu Deus do céu, eu tô orando, eu tô profetizando, eu tô determinando, eu tô fazendo a oração da decisão. Eita, glória a Deus, aleluia. E o negócio, eu tô vendo só o reboliço que tá me dando mesmo. Claro, tu já imaginou o profeta ali profetizando e aquele barulho, ele... Tu acha o quê? Que ele não ficou com os cabelos tudo em pé? Ficou. Meu Deus do céu. Jesus, o que está acontecendo? Talvez você está igualzinho assim. É porque faz barulho mesmo. O barulho que você está ouvindo, o negócio que você não está entendendo nada, é porque está se encaixando, o negócio está voltando cada coisa para o seu devido lugar. Então, vai, olha, porque quanto tempo estava no meio daquele deserto? Tinha coisa que estava lá por exemplo, lá no Brasil, eu tô aqui na Bélgica, tava lá no Brasil, tu pensa que o osso que tá vindo de lá do Brasil para vir para cá, para a Bélgica, para se encaixar no seu corpinho ali, para fazer a montagem ali do negócio? Então tem barulho, tem conexão. Mas o pé não vai ficar na cabeça e nem o braço no lugar do pé, cada osso, no seu devido lugar. Então tem reboliço, tem barulho, tem. E ali ele ficou observando aquele negócio. Você já viu? Eu já vi até um desenho assim, um vídeo. É um negócio impressionante. Agora imagine, aí ele viu aquele esqueleto ali, tudo montado. Não, mas estava perfeito, não tinha nada errado. A cabeça estava no lugar da cabeça mesmo. O pé no lugar do pé. Porque já pensou se for o contrário? Não, tem que ficar cada coisa no seu devido lugar, cada qual no seu quadrado. E aí ele viu o que crescer? A carne, os tendões, né? O primeiro os tendões. Então, não foi tudo de uma vez, não. Cada coisa de uma vez. Tu já tentou carregar 3 pesos de uma vez só? Negócio muito pesado? Tu conseguiu? Não. Deus poderia dizer, profetiza e de uma vez só o negócio já ficava prontinho. Mas é para nós ver. Tem coisa que é no vapt-vupt, mas tem outro que não. É cada coisa assim, olha, de uma vez, cada qual. Tu já subiu a escada de 3 degraus de uma vez? Para Deus tudo é possível. Mas nesse caso aqui era um de cada vez. Um de cada vez, que é para ficar perfeito, o negócio ficar bem feito. E aí ele ia profetizou e viu o negócio acontecer. Aí veio os nervos, depois veio o quê? A carne. Veio a carne. Depois da carne veio o quê? A pele. Depois da pele, o sangue com certeza já estava lá. As veias, tudo já. Não é porque Deus não faz nada pela metade. Se ele falou que ele vai mudar a tua situação, se ele falou que ele vai te curar, se ele falou que ele vai abrir a porta, então pode estar acontecendo tudo o contrário. Mas tu creia que vai acontecer, porque vai acontecer. É a única palavra que você pode ouvir e dar crédito e não duvidar de jeito nenhum, é a palavra de Deus. Porque se Deus está te dando hoje para você ouvir essa palavra do vale de osso seco, onde estava tudo morto, sequíssimo, e ele trouxe a vida, então o que tu tá querendo mais? Porque essa palavra aqui é a palavra do impossível. Deixa eu desligar esse negócio aqui. É do impossível. Deus tudo pode fazer. Tudo é possível àquele que crê.
se crês, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus e não duvide, porque assim vai ser. E ali estava ali o corpo perfeito. Estava o corpo perfeito, mas não tinha o quê? Não tinha espírito. Tem um monte de corpo perfeito aí, olha. Vestidão de crente, todo engravatadão de crente, mas tá só um corpo aí andando sem espírito, só carne. Espírito de Deus não tá nele, não. Tá o espírito do demônio, aterrorizando pessoas aí pelo mundo afora. Mas Deus vai resolver essa situação. Vai resolver. E aí, depois que terminou essa primeira parte aí ele diz, filho do homem, profetiza para que venha dos 4 ventos o Espírito e entre nesses corpos. Ele profetizou e o Espírito soprou. Soprou e entrou o Espírito. E viveram. Viveram, mas ainda estava vivo, mas ainda estava deitado. Tá vivo, levanta, porque Deus não quer que tu fique deitado, não. Levanta! Eu tô vivo aqui, eu só tô aqui batendo a pestana, só tô respirando. Não é isso não. Deus não te levantou do pó para tu continuar deitado nesse pó, não. Deus te deu vida para tu levantar e tu conquistar, ser conquistador, não ser um derrotado, uma derrotada, não. E não para ficar só com aquilo aí, eu tenho que comer, então tá perfeito. Eu não preciso mais de nada, não. Só minha comidinha, minha casinha, meu zinho, não é nada disso. É coisa grande. Porque aquele povo, aquele vale de osso seco, era toda a casa de Israel. Então Deus não te levantou do pó para tu continuar no pó, não. Levanta e se põe de pé e marcha. Não para, marcha. Pode até estar parecendo que estava tudo dando errado, mas o negócio agora reverteu. Reverteu. A história já não é mais aquela história de morto, não. Agora você está vivo. E quem está vivo pode fazer tudo aquilo que quer. Basta querer. Basta querer e ter objetivo. Sonha. Porque tu não está mais morto, não. Deus te ressuscitou para tu sonhar. Porque quem não sonha já morreu. Mas como é que eu vou sonhar, Francisca? Eu já tenho 70 anos. Eu já tenho 100. E daí? Tu tá vivo. Deus te conservou até agora. Não é para tu ficar aí que nem uma múmia, não. Morto-vivo, não. É para você marchar, é para você conquistar, é para você realizar, é para que aquela promessa, Deus não tinha uma promessa para aquele povo? É isso que ele fala. Se ele tem uma promessa na tua vida, se tu tiver morto, ele te faz ressuscitar. Mas a promessa vai se cumprir. Meu Deus, mas o meu filho tinha uma promessa e morreu. Então Deus vai ressuscitar ele. Que nem o filho da viúva de Naim. Deus não ressuscitou? O mortinho já não estava indo já para ser enterrado? Parou, Jesus parou, para, porque não... E manda cancelar, entupir lá a sepultura, porque não vai ter. Se ele fez aquele vale todinho ressuscitar, o que tu tem que Deus não pode ressuscitar? Fala aí. O que tu tá querendo? Conta para Deus e começa a profetizar. Começa a fazer a oração da decisão, a oração da resposta. Porque tem gente que está orando e não tá recebendo, não está vendo nada. Por quê? Senhor, eu queria. Eu quero, Senhor. Eu quero, não é eu queria, não. Senhor, eu quero assim, assim, é assado. Entendeu? Você tem que determinar aquilo que você quer. Senhor, eu quero um carro. Mas tu tem que falar o modelo, a marca. Entendeu? Porque carro tem vários carros. Pode ser um Fusquinha dos primeiros Fusquinha que foi fabricado. Não! Se decide. Se decide. Olha como é que Deus falou aqui com o profeta. Profetiza. Primeiro Deus levou ele lá, pelo Espírito, e fez ele andar ao redor do vale, não foi? Foi. Depois ele perguntou o quê? Poderá reviver? Ele disse, Senhor Deus, tu sabe. Não foi? E o que Deus mandou fazer? Profetiza. Tu acha que tu pode profetizar? Não, ele mandou profetiza. Ou seja, é determinação. É para fazer aquilo.
Entendeu como funcionam as coisas? Então aí a pessoa não se decide. A minha irmã disse, eu não gosto dessa oração, não. Então tu fica naquele vai e vem, vai e vem, vai e vem, e não se decide. Não, Senhor, ó, eu quero uma casa, mas eu quero uma casa assim, com 4 quartos, com 6 quartos, com suíte, com... Senhor, eu quero um carro, mas eu quero o quê? Eu quero uma Land Rover. Senhor, eu quero o quê? Eu quero uma Ferrari. Vermelha, azul. Se decide do jeito que tu quer. Ah, mas eu quero dinheiro também, Senhor. Eu quero ter bastante dinheiro, porque o meu carro, eu tenho que pagar seguro dele. Eu tenho que ter dinheiro para quando quebrar, eu levar no conserto. Senhor, eu quero um carro. Aí Deus te dá o carro. Aí tu não tem dinheiro para... Carro quebrou, e agora? Ah, eu não tenho dinheiro para levar na oficina. Então pede o pacote completo. Pede o pacote. Porque tem muita gente aí que tá batendo com a cara no muro. Porque não pede, mas não recebe porque não sabe pedir. Não sabe. Deus manda profetizar, não vou profetizar não, porque eu não sou profeta. Se Deus mandou, se eu não era, mas agora eu sou. Porque ele mandou, então eu vou profetizar. É? Então, mas o meu pastor falou que eu não posso profetizar. Deus até mandou eu fazer, mas o meu pastor falou que eu não posso. A minha pastora falou que eu não posso. Quer dizer que teu pastor é mais do que Deus? A tua pastora é mais do que Deus? Se Deus mandou você fazer, você vai e faz. Entendeu? Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Verídica, Verídica. Verídica, que aconteceu comigo. No começo da minha conversão, eu tinha um monte de coisa na minha casa que eu não podia fazer porque eu não era pastora, eu não tinha autoridade para fazer, porque só quem podia fazer era o pastor e a pastora. Mas toda vez que era para ir lá em casa fazer o limpa lá na minha casa, que o negócio já estava lá tudo dentro de um balde, né, separadinho, nunca dava certo para eles ir. Nunca dava certo. Nunca dava. Um belo dia eu tô deitada, domingão, deitado, meu esposo levantou cedo para ir no mercado, né? Que ele me leva café na cama, é uma benção de Deus, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a vida dele, que dê muitos anos de vida para ele ficar bem cuidando de mim mesmo, e mesmo, e mesmo. Glória a Deus. E aí, tá, eu me levantei, virei assim pro lado que ele tava dormindo assim, aí tomei conta da cama toda, agora a cama toda minha. Aí tá, bem sono, bem gostoso de novo. Aí aquela voz começou a falar: levanta, pega o martelo e vai lá, quebra tudo aquele negócio que tu colocou dentro do balde. Eu falei: como é que é isso? Eu falei: não, isso não é Deus, não, porque o pastor disse que eu não posso fazer isso. Que é só ele e a pastora que pode fazer os dois juntos, que eu não posso. E toda vez que era para ele ir lá em casa quebrar um negócio, quando que ele podia vir, o meu esposo estava em casa. E meu esposo não podia ver aquele negócio. E quando ele... E era assim, quando dava para ele vir, meu esposo estava em casa, e quando meu esposo não estava em casa, não dava para ele vir, porque a esposa dele não estava em casa, e ficava sabe aquele balaio de gato, que não ata e nem desata? E aí, a voz, levanta, pega o martelo e vai lá, quebra tudo. Eu falei: Jesus, eu não posso falar. Não, isso não é Deus, não, isso não é Deus, porque o pastor falou que eu não posso. Aí peguei o travesseiro, enfiei assim na cabeça para mim não escutar a voz que estava falando no meu ouvido. Mas o que adianta? Se tu descer lá embaixo, lá no abismo aqui, lá no fundão da terra, lá Deus está. Se tu subir lá em cima, lá também ele está. Então não tem nenhum lugar para que você nos escondamos de Deus. Ele está em todo lugar. Dentro da nossa cabeça, ele está em nós. E é por isso que a gente não pode. Porque ele vive em nós. Nós somos casa, morada de Deus. Eita, aleluia, glória a Deus. E aí levanta, pega o martelo e vai lá e quebra tudo. Eu falei: Jesus, e eu tentei me esconder, e eu tentei não escutar, e botei a mão no ouvido. E adianta? Porque tá dentro. Tá dentro. Aí me levantei, olha, invernão aqui, neve, botei um roupão, botei uma bota e fui lá pro quintal com um balde cheio de treco. E meti o martelo. Mas aí, enquanto eu cacetava aquele negócio, eu cantava: o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E aí o martelo comia lá no centro. E depois que eu acabei de quebrar todas aquelas trecos lá, aquelas tralhas,
Liguei pro pastor e disse, pastor, quebrei tudo aquele negócio. Ele disse, não, tu não fez isso. Eu falei, fiz. Eu fiz porque Deus mandou. E ele falou, tu fez? Eu falei, fiz. Liguei pro meu pai disse, menina, tu não devia ter feito um negócio desse, tu vai ficar cega, porque a fulana fez e ficou cega. E tu era o quê, Francisca, pastora? Não, tu era o quê? Eu era só uma membra que ia para a igreja, que sentava lá e que obedece a Deus como continua obedecendo. Porque tem gente que pensa que Deus só dá unção para quem está lá no púlpito pregando. Deus dá unção para todo aquele que é obediente, que ouve a palavra dele e coloca em prática. Deus dá unção. Tem gente que está sentado no banco, que tem mais unção do que aquele pastorzão que está lá pregando, que aquela pastorona que está lá pregando, aquela obreira que está lá pregando. A pessoa tem mais vida com Deus do que aquele que está lá no altar. Tem mais vida com Deus. Tem gente levando peia de demônio porque acha que o diploma vai expulsar demônio. Diploma não expulsa demônio. Que expulsa demônio é obediência, fazendo aquilo que Deus mandou. Isso expulsa demônio. Ser cheio da presença do Espírito Santo. E aí, talvez tu nem fala, tu só chega, o demônio diz, olha, não vou lá porque ela tá lá. Eu sei que ela tá lá, já sei que ela vai para lá, eu já sei que ele vai para lá. Olha, eu não sou nada não. Eu sou uma serva obediente. Mas eu tô aqui na Bélgica, mas quando eu vou pro Brasil, o Satanás já avisa lá, tá vindo aquela que esculhamba nós de tudo que é nome. Que eu esculhambo coisa nenhuma se o nome dele não é demônio mesmo. Eu só falo mandar sair, em nome de Jesus. E é assim. Então, quando Deus manda eu fazer alguma coisa, hoje eu já conheço a voz de Deus. Antes eu estava igual quem? Eu estava igual o pequeno Samuel. Quando Deus falava Samuel, Samuel, ele não sabia que era Deus. Eu também não sabia. Então, as coisas na minha vida, eu não tive nenhum discipulador. Meu discipulador é o Espírito Santo. Então, as minhas coisas, ela é diretamente da fonte. Ela não é terceirizada, não. É diretamente com Deus. É diretamente. Então, Deus fala, quando eu quiser falar contigo, eu não vou mandar profeta, eu falo diretamente contigo. E Deus está falando com você hoje. Né? Ele fala diretamente, então fica correndo atrás, ai não, porque o profeta fulano vai falar assim, porque tem muita gente que não está mais nem correndo atrás de profeta, correndo atrás de macumbeiro, a revelação não sei quem mais lá. Busca a palavra de Deus, abre, porque a revelação vem da palavra. Deus revela tudo o que você quer saber aqui através da palavra dele. E aí você fica cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver o que é unção. O que é unção? Então, é por isso que tinha igreja que eu ia, pastor ficava assim, me olhando com o olho assim, desconfiado. Por quê? Porque sente. Tu não precisa nem falar, mas ele sabe. Nossa, essa mulher é diferente. Nossa, esse homem é diferente. Por quê? Quem tem o Espírito de Deus não fica escondido. É como se fosse um luzeiro ambulante. Até na tua roupa que tá dobrada dentro da tua mala, se tu olhar, se tu abrir a mala e alguém olhar, vai dizer, não, mas tá diferente. E tu não abriu nem a boca. Mas ele vê que tem um negócio diferente. E a diferença na nossa vida é ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então é assim que é. Se Deus mandou, profetiza. Profetiza no nome do Senhor. Se Deus mandou, quebra, arranca aquele negócio dentro da tua casa, que é isso que está travando a tua vida, que é isso que tu dá um passo para frente e desce para trás. É por causa disso? Porque a gente não pode adorar dois senhores. A um você adora e o outro você rejeita. Não tem como. Uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Como é que tu quer andar com Deus e andar com o mundo junto? Não dá. Nós somos separados para fazer a diferença. Entendeu? Então, se coloca no teu lugar, te coloca na brecha, quando Deus mandar fazer, você faça e não duvide, porque do teu vale, o teu deserto, Deus vai fazer um oásis. Deus vai realizar o desejo do teu coração, mas para isso tem que obedecer. Ouvir a voz dele e colocar em prática aquilo que ele mandou tu fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu já quero pedir uma bênção especial
para todos missionários e missionária do áudio da palavra do dia. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus projetos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te peço no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, Pai. No nome do Senhor Jesus, coloca uma unção dobrada sobre este azeite e sobre esta água. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, a nação cujo esse áudio for ouvido, Pai, que essa nação venha ser liberta. No nome do Senhor Jesus, que tudo que estava travando, meu Deus, esse país, esse mundo, Pai, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Pai, nos libertar, Pai, de toda tribulação, Pai, de toda aflição, meu Deus, que estava atribulando a vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, repreende, Senhor, o espírito da loucura, o espírito da depressão, todo tipo de fobia, meu Deus, essa pessoa, síndrome do pânico, no nome do Senhor Jesus, espírito do síndrome do pânico, sai da vida desta mulher, sai da vida deste homem agora, Satanás, no nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida dela, da vida dele agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita, Pai, as nossas igrejas, Pai, e traz de volta, meu Deus, aqueles que o inimigo tirou de dentro da tua casa e levou para o mundo das trevas, traz de volta para o mundo da luz e rebenta, Pai, todas as correntes, todas as amarras que estavam prendendo o teu povo, Pai, que teu povo seja livre, Senhor. No nome do Senhor Jesus, repreende também, Senhor, aquela panelinha que é feita naquele local de trabalho, envia tua legião de anjos para remover esse espírito de fofoca, esse espírito de contenda, esse espírito de inveja, do olho gordo, da oração contrária, do pensamento mal, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, anjos com espada de fogo para cortar todo aquele mal, todo aquele espírito da Jazabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, que estava atuando na vida desta pessoa, esse demônio que recebeu uma oferenda para destruir esse casamento, para destruir essa família, no nome do Senhor Jesus, sai daí, pombagira do inferno, no nome do Senhor Jesus, sai daí, espírito da Dalila, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra, todo mal levantado, toda cilada, toda armadilha, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, vai saindo dos nossos caminhos, espírito de miséria, vai batendo em retirada desta família, desta casa, desse projeto, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, dos hospitais para tocar em cada paciente, Pai, visita também os manicômios, as penitenciários, os abrigos, os albergues, todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa atribulada, precisando de uma porta aberta, precisando, Pai, de uma vitória, que o Senhor seja juiz, que o Senhor seja advogado e faça justiça, Senhor, na nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.